Separei pra gente uma devocional, né? E algo que eu gosto, pelo menos um tema que eu gosto muito de ler. É uma coisa que eu tenho... Quando eu aprendi, né? Eu ouvi sobre esse tema, eu sempre gostei de colocar em prática. Porque ajuda a gente a contextualizar a nossa vida cristã, nosso relacionamento com Deus, né? E o tema é a oração, né? A oração. E é justamente na oração do Pai Nosso que eu acho que Jesus ele dá pra gente não só um texto que a gente fica repetindo, né? Como fazem algumas doutrinas, um texto que você repete 10 vezes o Pai Nosso, né? Mas algo que contextualiza a nossa relação com Deus, inclusive a nossa comunicação com Deus, né? E aquilo que Deus é para nós e aquilo que nós somos para Deus. O Pai Nosso, ele traz para a gente o contexto, né? E Jesus, quando ele ensina o Pai Nosso, ele choca um pouco ali, né, os ouvintes dele, porque ele já fala de chamar Deus de Pai. E para aqueles que estavam ouvindo aquilo, era algo muito chocante chamar Deus de Pai. Hoje, na nossa cultura, né, 2000 anos depois de Cristo, nós estamos muito familiarizados com isso, né, chamar Deus de Pai. Mas naquela época, Deus era muito mais um guerreiro, o justiceiro, né, o rei, dominador, soberano, do que o Pai. E Jesus, quando ele traz para aqueles ouvintes, quando vocês orarem, vocês falem assim: Pai nosso que estás no céu. Né, ele já começa dizendo Pai, chamem Deus de Pai. Então ele traz todo um contexto para aquele pessoal que choca, né, a cultura de relacionamento, o contexto, né, de relacionamento entre Deus e o homem. Eu queria que a gente lesse junto no livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 5. A gente vai passando aqui nesses versículos que estão em volta, né, desse texto. Mateus 6, versículo 5. Ele fala assim: Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Os hipócritas eram pessoas que queriam ter, né, mérito em cima da religião, se passar de santos, de justos, de perfeitos. Né? A palavra hipocrisia, ela é muito ignorada hoje no meio cristão. Né? Quando a gente vê o quanto o sistema religioso, inclusive dentro de igrejas, ele valoriza a hipocrisia, em que o mérito é do mais santo, do mais justo, ou daquele que sustenta melhor essa santidade, essa justiça. Quando no final todos nós somos imperfeitos e carentes da graça de Deus. E os hipócritas são aqueles que querem aparecer, né? Que querem mostrar que são melhores que os outros, que querem, através do status social, né, se aproveitarem disso, né, usarem a oração para aumentar o status social. Isso tem a ver até com a política, né? Então, Jesus está falando aqui que esses são os hipócritas. Eles estão orando para serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. E então seu pai que vê em secreto o recompensará. Eu me lembro de ler um texto, eu esqueci o nome do autor,
que ele falava assim: quando eu oro, eu falo com Deus. Eu falo aquilo que eu penso, eu falo o que eu estou sentindo, mas depois eu paro para ouvir Deus. Eu paro para Deus, para ouvir o que Deus tem a me dizer sobre a minha oração até. Porque às vezes até a nossa oração ela não é verdadeira. E quantas vezes eu parei para pensar e falei assim: nossa, aquilo que eu estou falando para Deus não é verdade. Eu quero ser visto, eu quero ser reconhecido, eu estou falando do meu ego. Eu não estou falando a verdade para Deus. E de repente, quando a gente olha Deus conosco no secreto, e Deus olha para a gente e fala assim: filho, não é isso. Isso que você está pedindo é o teu ego. E a gente para e fala assim: vou recomeçar a minha oração. Senhor, me ajuda a me diminuir. Me ajuda a me anular nessa situação. A gente começa orando para Deus justiça, né? Vitória. E de repente a gente termina ouvindo Deus falando: veja o meu filho. E aí a nossa oração se torna: Senhor, me ajuda a lidar com isso. Me ajuda a ser mais parecido com Jesus. Me ajuda a ser grato. Me ajuda a ser humilde. Me ajuda a aniquilar, anular meu ego. E aí a gente se junta, né, a João que fala, né, João Batista, né, que ele cresça e eu diminua. Né? E a nossa oração, ela entra neste conceito e neste contexto quando a gente para ouvir Deus. E ele continua: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Essa é a tal da blindagem. É exatamente isso. É a gente falar, ou repetir o Pai Nosso, o próprio Pai Nosso. Né? Repetir. Ai, fui justificado porque eu fiz aí 10 repetições do Pai Nosso, né? Mas não, é o relacionamento. Existe uma conversa. E existe uma conversa com quem conhece quem realmente você é. Quem sonda o teu interior, como aquela música, né, que a gente cantou na semana passada. Sonda-me, ó Deus, e me conhece. Sabe todos os meus pensamentos, né? E a palavra de Deus, ela diz isso, que Deus esquadrinha o nosso coração, conhece os nossos pensamentos. E quando a gente vai orar, Deus já sabe o que a gente vai pedir. Deus já sabe o que a gente quer. E naquele momento Deus aproveita para nos transformar mais um pouquinho, né? De falar: o que você está me pedindo? É para quê? É para você se sentir melhor? É para o seu status se elevar? Ou é para que eu seja glorificado? E o contexto muda. E é uma recompensa enorme a gente sair de um quarto de oração, de um momento de oração, pensando assim: nossa, como Deus é maravilhoso, Ele me conhece. E Ele me ama mesmo assim. Ele sabe como eu sou egoísta. Mas de repente, Ele fala comigo, Ele vai me transformar mais parecido com Jesus. Vai me deixar mais parecido com Jesus. É uma recompensa enorme a gente sair de um momento de oração se sentindo cheio do Espírito Santo. Não porque a gente ficou falando um monte de coisa para Deus e de repente a gente sentiu não, mas porque Deus falou conosco e a gente percebeu a realidade de quem somos. Como se a gente estivesse se olhando no espelho de verdade, de quem nós somos. Deus falando para a gente o que nós somos. Deixa eu falar para você agora o que eu penso de você. E aí é o Pai que conhece a gente de verdade. Né? Eu vou te falar, você está pedindo isso para o seu prazer, para você, para a sua individualidade, por causa do seu ego. Eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim:
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então ele começa ali, né? Pai nosso que estás no céu. Ele já começa dizendo Pai. Deus é Pai. Pai de quem? Daqueles que creram e receberam Jesus. Em João 1:13 ele fala assim, que Jesus veio para os que eram seus, os judeus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos creram e receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que creram e receberam são filhos de Deus. E isso é tremendo no mundo, né, celestial. Porque ser filho de Deus é algo grande. É algo grande, algo glorioso. E Ele, como nosso Pai, primeiro, sendo Pai, Ele não é avô. Ele não é avô, né? Qual que é a diferença do avô e do pai? Quem tem filho sabe, ou quem tem, né? Quando lembra dos avós sabe, fala assim, poxa, o pai fala não, os avós falam, deixa ele, né? Deixa ele. A gente quer lá colocar na linha da disciplina, né? Para o menino crescer do jeito ali que a gente desenha, né? A trajetória de maturidade, vem os avós, ai, coitadinho, né? E é exatamente isso. E Deus é Pai. E Pai está preocupado com o quê? Com o crescimento, a disciplina, a maturidade dos seus filhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Esse é uma das palavras mais poderosas da Bíblia. Ele está nos céus, acima de todas as coisas, soberano sobre tudo. Santificado seja o teu nome. O que ele quer dizer? O que Jesus quer dizer? Que no momento em que a gente orar, a gente lembre da santidade de Deus. Por que Jesus dá essa ênfase? Lembra, Ele é seu Pai, Ele está do céu, acima de todas as coisas, acima de todos os problemas, acima de toda a sujeira desse mundo, acima dos reis, dos príncipes, das autoridades. Ele está acima de tudo, Ele está no céu. Santificado seja o seu nome. Santificado significa separado, puro, perfeito. E separado significa o quê? Que ele não está envolvido com nenhuma sujeira deste mundo. Ele não tem nada a ver com os pecados, com a imundícia, com o caos do mundo. Deus é santo e Ele está separado disso. Ele é puro. Ele é perfeito. E quando Jesus fala, quando vocês orarem, lembre-se que o Pai é santo. É para que a gente reconheça que apesar do caos do mundo, apesar da loucura que está o mundo, o Pai é santo, Ele é perfeito, Ele é separado. Nele a gente pode recorrer para falar assim, nossa, eu não estou mais aguentando a sujeira, a confusão do mundo. Eu recorro ao Pai, porque Ele é um recurso de pureza. E como a gente precisa disso nos dias de hoje, ou sempre, a humanidade, né, sempre foi esse caos que é hoje. E como nós precisamos recorrer ao Pai Santo quando a gente liga a TV e vê aquela confusão, quando a gente vê a violência, quando a gente vê a política, quando a gente vê o caos que está o mundo hoje, a gente pode recorrer a Deus e falar assim, Deus é santo. Deus não tem nada a ver com isso. Ele está acima de tudo isso. Ele é a minha fonte de recursos puros, de pureza, né, de perfeição. Santificado seja o teu nome. O Senhor não se mistura com a bagunça.
O Senhor é perfeito. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração, os estudiosos, eles seguem duas linhas de oração. A oração tem um fim de comunhão com Deus, relacionamento. Nós falamos com Deus, nosso Pai, e nós saímos daquele momento de oração muito felizes de ter falado com o nosso Pai. Nosso coração sai diferente. E nós realizamos ali a razão da nossa existência, o relacionamento com Deus. Nós existimos para um relacionamento com Deus. A oração tem um fim de comunhão com Deus. E a oração também tem um fim de clamor, de pedido de socorro. E quando ele fala, venha o teu reino, nós precisamos enxergar o contexto da igreja. Quantas vezes os apóstolos perseguidos, os cristãos sendo açoitados e lançados aos leões, quantas vezes eles tiveram que lembrar, Deus, venha o teu reino, faça a tua vontade. E venha o teu reino é um pedido de socorro também, que o Senhor interfira aqui na terra com o teu reino. Nós somos embaixadores do reino de Deus, né, como representantes do reino de Deus neste mundo. Quando a gente vê aqueles filmes, né, americanos em que tem um embaixador ou um cônsul, um representante americano num país, né, eles fazem essa cena e é mais ou menos isso, e eles estão lá no Afeganistão, no Iraque, naquela guerra, e eles pedem ajuda. Eles falam, olha, eu estou em perigo, a embaixada precisa de assistência do governo. E aí, né, vão lá com jatos, aviões, o exército, 200 mil homens, e ilustra mais ou menos um reino poderoso na terra, né, socorrendo um representante em um local de guerra remoto e hostil. E é mais ou menos isso que é ser embaixador de Cristo, é estar em um terreno hostil representando um reino poderoso, muito mais poderoso do que qualquer instituição neste mundo que nós vivemos. Nós representamos o reino de Deus nesse terreno hostil. E nós temos na oração o pedido de venha o teu reino. Nós precisamos da tua ajuda, Senhor. Venha o teu reino. E as coisas do reino de Deus, os recursos do reino de Deus, né? A Bíblia fala que o reino de Deus, né, não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. E nós pedimos o reino de Deus e recebemos justiça, paz, alegria no Espírito Santo, força para continuar, motivação. Quantos heróis da fé, né, quando a gente lê sobre a história dos nossos heróis da fé, os mártires, né, quantos deles em momento de angústia e sofrimento, estavam louvando a Deus e enfrentaram a morte louvando a Deus. Eu tenho certeza que Deus naquele momento trouxe um pouco ou muita do reino de Deus no coração deles, sensação de justiça. Deus vai fazer justiça. E a justiça de Deus é a justiça que Jesus pregou na cruz. Perdoa eles, Senhor, eles não sabem o que fazem. E trouxe a sensação de paz com Deus. Você é meu representante. A gente vai se encontrar daqui a pouco. Você vai superar isso. E alegria no Espírito Santo. Fazer parte daqueles que carregam as marcas de Cristo. E a gente vê diversas histórias de mártires, né? Eu não separei nenhuma aqui, eu não tenho de cabeça os nomes. Mas tivemos mártires que morreram, foram congelados, né? Em um rio na Rússia. Né, um grupo de missionários, eles foram lançados no rio e eles cantavam no rio, né, pedindo a misericórdia de Deus. E eles cantavam, e os soldados vendo aqueles mártires congelando, e eles louvavam ao Senhor, né, e é uma morte dolorosa, né, mas eles louvavam ao Senhor. Nós temos diversos mártires que foram incendiados vivos, né, e eles louvavam ao Senhor durante o sofrimento, porque era o que estava no coração deles, seguir com o propósito de Deus ali. Né? E suas vidas foram marcadas, mudaram a trajetória de diversos países, de diversas culturas, diversas nações. E pedir o reino de Deus serve para nós hoje.
não só para esses mártires, mas quantas vezes a gente está em um momento em nossa vida tão caótico, que tudo que você faz parece que dá errado, e quanto mais você faz, mais dá errado. E aí você fala, e agora, o que eu faço? Senhor, venha ao teu reino, eu preciso da sua ajuda. Venha ao teu reino sobre essa situação. Quantas vezes nós somos injustiçados, né? E nós temos que pedir, Senhor, venha ao teu reino, me ajuda. E a gente tem aquela sensação de que o céu está se encontrando com a terra. E aí Deus traz pra gente aquela coisa do Espírito Santo, em que existe uma visão de Deus. A nossa visão humana, ela começa a cair, e a visão do Espírito Santo começa a vir, e a gente fala, isso aqui é a vontade de Deus, Ele vai fazer uma obra com isso aqui mesmo, do jeito que está. E você passa a compreender aquelas pessoas com a visão de Deus, compreender o caos com a visão de Deus, e você começa a lembrar, poxa, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E nesse momento a gente é agraciado pela paz, pelas coisas do reino de Deus, como eu falei, justiça, paz, alegria do Espírito Santo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pastor John Wang, não sei quantos já ouviram ele é um dos pastores da Calvary. Tive a oportunidade de ter aula com ele, né, no seminário. Ele foi um dos professores que mais ensinavam na escola bíblica da Calvary. E ele citava muito esse texto. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E o conceito de adoração que ele extrai disso é tão legal, e assim, eu passo para vocês, isso é bíblico, né? Não é ele falando, mas é eu aprendendo com ele isso, né? Que o que acontece no céu é a vontade de Deus. A vontade de Deus hoje é realizada no céu, plenamente. E o que acontece no céu neste momento? Adoração. Anjos louvando a Deus. Homens glorificando a Deus. Todas as vezes em que a Bíblia mostra um homem vendo o céu, ele vê homens louvando e anjos louvando. Anjos glorificando, anjos louvando, criaturas viventes e etc. louvando e glorificando ao Senhor. E a vontade de Deus é a glorificação. É que o homem o glorifique. O propósito de Deus é que a gente seja semelhante a Jesus para a glória de Deus. E que a gente glorifique ao Senhor, né? Porque dele, para eles, e por ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente, né? Então são diversos textos da Bíblia que nos respaldam com isso, que a vontade de Deus é a glorificação. A vontade de Deus é que o homem o adore, o glorifique. Todas as vezes que você vê o céu na palavra de Deus, quem está vendo, o profeta que está vendo, ele diz, eu vejo homens e anjos louvando e glorificando aquele que está assentado sobre o trono. Essa é a vontade de Deus no céu. E qual é a vontade de Deus na terra? Que homens e mulheres e criaturas e tudo que tem fôlego louve e glorifique aquele que está assentado sobre o trono. É a vontade de Deus sendo feita na terra, sendo feita no céu. O que nós vivemos aqui com esse violãozinho simples, né? A gente cantando, é uma pequena sombra do que acontece no céu, né? No céu não é esse violão. Não é. No céu são diversos, e todos os instrumentos, e todos os anjos, e todos os homens mais talentosos, louvando ao Senhor junto numa orquestra eterna e gloriosa. E todos os nossos entes queridos estão lá louvando e ceando com o Senhor. E é isso que acontece no céu. É isso que acontece no céu. E quando a gente adora a Deus, a gente adora lembrando, pensando no que está acontecendo no céu neste momento. E a gente com certeza está se juntando naquele momento com todos aqueles que louvam ao Senhor eternamente. E essa é a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Adoração e glorificação de Jesus Cristo. Na prática, a gente traz muito a conceito de vontade de Deus para a tomada de decisões também.
Agora sendo bem prático, né? Qual que é a vontade de Deus para minha vida? E eu escuto muito isso, né? A gente escuta muito, né? As pessoas falando, cara, eu preciso descobrir a vontade de Deus para minha vida. E, de fato, assim, existe essa dúvida, e a gente na prática coloca ali qual faculdade eu vou fazer. Senhor, qual é a sua vontade em relação a qual faculdade eu devo fazer? E existem pessoas que oram e ficam esperando um sinal de Deus. Não vou criticar, não critico quem faz isso. É o desejo de cada um, é o conceito de cada um. Eu acredito já plenamente que a vontade de Deus é que Cristo seja glorificado, seja adorado, seja conhecido, proclamado. Independente de qual faculdade o indivíduo vai fazer, qual profissão ele vai seguir, qual decisão ele vai tomar, a vontade de Deus vai ser feita se ele glorificar o Senhor com aquilo. E como um pequeno empresário, né, a gente faz ali a planilha de business plan, que é um plano de negócios. A gente fala assim, qual é a vontade de Deus? Que eu abra uma empresa aqui para desenvolver esse negócio, ou que eu abra aquela empresa ali para desenvolver aquele negócio. E de repente, a vontade de Deus está ali na tua frente, na planilha de Excel que você montou, e qual é o negócio que é mais fácil e acessível para você. E qual faculdade eu vou fazer? Qual é a mais acessível para você? Qual é aquela que vai te dar um retorno mais fácil para você poder sobreviver, crescer, desenvolver-se, né? E na prática é mais simples do que parece. É tomar a decisão com base naquilo que a gente acha mais viável, que a gente possa se esforçar e ter o mérito por aquilo, né? Então, na prática, as pessoas usam muito isso. A vontade de Deus é esse curso, porque eu estava lendo a Bíblia e aí eu vi aqui nessa palavra. Eu lembro um pastor falando, né, para mim assim, né? Poxa, eu ia para o Brasil porque eu estava lendo a Bíblia, eu vi um nome ali parecido com Brasil. Eu falei, é isso aqui, Deus quer que eu vá para o Brasil, né? Então, assim, Deus quer que ele vá para o Brasil sempre. Para trazer o Evangelho sempre, que ele vá para Moçambique, que ele vá para o Afeganistão, que ele vá para o Equador, para qualquer lugar do mundo, levando o Evangelho, refletindo Jesus, a glória de Deus, proclamando Cristo, e que o mundo glorifique a Deus, qualquer lugar, é o plano de Deus. E a gente tem esse contexto, né? E muita gente fala, não, mas Deus tem um plano para a sua vida, num curso específico de às vezes não, essa faculdade é a vontade de Deus, esse é o plano de Deus. E assim, existe essa discussão. Que Deus sabe o final da história, Deus sabe. Mas para nós aqui, na nossa ótica, eu não fico descobrindo qual curso é da vontade de Deus. Eu fico tentando fazer com que pessoas glorifiquem a Deus através da minha vida. Eu escolho o curso que esteja mais acessível, que dê o melhor retorno, custo-benefício para mim. E aquilo, de repente, se é ou não é um plano de Deus traçado, mas é o que a gente consegue enxergar, né? Para não complicar, a gente escolhe aquilo que está mais acessível, que é mais prático, né? E isso se torna a vontade de Deus. Que a vontade de Deus é que você glorifique a Cristo. Não importa onde, não importa em que, né? Não importa em qual emprego, não importa em qual lugar morar. Eu vou morar nessa casa ou nessa casa, qual é a vontade de Deus? A gente ora, né, para que Deus faça a sua vontade, mas a gente olha também qual é a casa que a gente consegue pagar. Qual o lugar que talvez seja um pouco mais seguro que aqui, e é uma escolha nossa. Dependente do que a gente escolha, nós precisamos representar Cristo ali. E aquela vai ser a vontade de Deus. Prático assim. Mas a vontade de Deus é a glorificação de Cristo. E quando a gente traz para a prática, adoração pura, louvar ao Senhor, glorificar a Deus. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Nós somos ansiosos. O ser humano, ele é acumulador. E isso, até quando a gente vê economistas falando, né, eles falam assim, isso está no ser humano, ser acumulador. E Deus, ele fala aqui do pão nosso de cada dia. E quando ele fala do pão nosso de cada dia, ele não está criticando o fato do homem ser, em sua essência, acumulador. Ele está criticando a ansiedade por mais. A ansiedade, porque a Bíblia fala assim, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Não andeis ansiosos por coisa alguma, basta cada dia o seu próprio mal.
E quando ele fala do pão nosso de cada dia, ele está falando que Deus vai sustentar a cada dia a gente. Nós temos a nossa tarefa, não nos isenta, orar não enche barriga. E Paulo fala isso. Paulo fala, quem não trabalha, não come. Paulo, mas e se eu orar? Se você orar de verdade, você vai se encontrar com Deus, com o Pai que está no secreto, e você vai falar para o Pai assim, Pai, eu quero comida. Só que eu não quero trabalho. Estou falando, né, pejorativo, mas o Pai olha e fala para você assim, olha, você vai trabalhar e você vai comer. E Ele vai dar oportunidades, Deus abre portas, a gente ouve isso, a gente sabe disso. Deus abre portas, Deus provê. E às vezes a providência de Deus não é do jeito que a gente pensa, né? O maná que cai do céu, né? Como em Israel, pô, é o sonho de muita gente, né? Chegar ali, cai um maná em forma de dólar, verdinho, né? A gente, seria ótimo, né? Só quero receber, mas o maná que vem do céu pra gente, às vezes, é uma porta que se abre pra gente trabalhar, pra gente estudar, né? Então assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, tem a ver com a ansiedade, não anda ansioso. Deus vai prover, vai. Mas qual que é a nossa tarefa? Fazer, trabalhar. Porque Paulo fala ali na frente, não trabalha, não come. Então nós temos que trabalhar para a gente poder ter o nosso sustento. E trabalhando e buscando isso, o Pai vai abrir portas e vai prover. E a gente não precisa andar ansioso. É esse o contexto, né? É esse o contexto. O Deus, Ele é provedor, né? Ele é provedor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso Jesus até traz de novo depois do Pai Nosso, né? Ele fala, se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. O perdão, ele é essencial para a vida cristã. Ele é um dos pilares da vida cristã. É o perdão. Por quê? É Deus perdoando a gente pelo nosso reconhecimento de que nós somos falhos. Mas nós perdoamos os outros com as falhas dos outros. E Jesus faz uma parábola sobre isso, né? Sobre um homem que devia lá uma graninha, uma mixaria para outro, né? Ele vai lá no rei, um devia para o rei, o homem devia para o rei, né? E o rei perdoa ele. Só que esse homem perdoado não perdoou o outro homem com uma dívida menor. E aí o rei, no final, fala assim, se você não perdoar ele, eu não te perdoo. O resumo é esse. Então nós temos uma dívida muito maior com Deus, e Ele nos deu a vida eterna, nos perdoou de todos os nossos pecados, trocou a história de Cristo com a nossa, pegou a CNH cheia de pontos do Lucas e deu uma novinha, eu vou ficar com teus pontos, passa pro meu nome, e você fica com uma zerada. Jesus fez isso com a gente. Trocou uma vida santa que Ele teve pela nossa pecaminosa, sofreu o nosso castigo e deu pra gente a vida santa dele, para nós termos o mérito que seria dele, né? Poder desfrutar da eternidade com o Pai. Então essa troca existiu, o tamanho de perdão, desse perdão existiu. E nós precisamos absorver um pontinho do outro ali. Nós precisamos perdoar os outros o tempo inteiro. Isso é uma avaliação que a gente tem que fazer. Pessoas que nós não perdoamos, nós temos que perdoar. Nós não temos o direito de não perdoar. Nós não temos esse direito de não perdoar. E como dói às vezes, né? Como a gente quer arrumar uma vingança, né? Uma revanche. E como a gente tem uns inimiguinhos aí, que a gente fala, ele vai ver só quando eu pegar ele também. Não, Jesus fala para perdoar. Que senão Deus vai poder fazer o mesmo com a gente. Então eu vou fazer o mesmo, você vai ver só quando... E é assim, nós não podemos ser vingativos, nós somos embaixadores do reino de Cristo, nós representamos o Rei mais perdoador do universo, o Deus perdoador, nós representamos Ele, aquele que lança no mar do esquecimento as nossas iniquidades e não se lembra mais. Todos se lembram, Ele não, Ele fala, eu não lembro mais disso, esquece.
E nós precisamos adquirir isso e nos livrar dessas mágoas, né? Elas existem na nossa vida, né? As pessoas, elas são falhas e cometem falhas conosco. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quantas vezes a gente precisa disso, precisa pedir para Deus, Deus, me livra dessa tentação. Deus, não me deixe cair em tentação. E Deus traz livramentos. Deus traz o socorro. Quantas vezes a gente pede para o Senhor, Senhor, me livra do mal, e Deus traz o socorro. Deus, Ele nos livra do mal o tempo inteiro. Ele nos livra das tentações em todo momento. Nós somos representantes de Cristo e esse é um socorro que Deus traz. Esse é um socorro acessível para todos os embaixadores. Manual do embaixador do reino de Deus. Ser perdoador. Ser perdoador. E conhecer os recursos divinos nas horas das dificuldades, nas horas das tentações, na hora de explodir, na hora de cometer um pecado, na hora de errar, pedir o recurso. Senhor, preciso da sua ajuda. E Deus nos fortalece, nos dá saída, nos apazigua. Né? E isso serve para tudo na vida. Serve para tudo na vida. Isso aqui é o manual do representante do reino de Deus, né? Praticamente isso. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. De Deus é o reino, dele é o poder, dele é a glória, né? Para todo sempre. Nós vemos os reis da terra, né? Os reis se levantando, pessoas poderosas conquistando territórios, e nós vemos eles caindo durante o curso da história. Quem diria, né, que o Napoleão, tão poderoso, conquistando a Europa inteira, um dia seria preso numa ilha e morreria ali na sua loucura, na sua tristeza. Porque Deus é maior. Quantos reinos conseguiram dominar o mundo por tantos anos e de repente simplesmente caíram? E porque do Senhor é o reino. O poder, na verdade, é dele. Ele é o poder, ele é o Todo-Poderoso. E a Bíblia fala que um dia todo joelho vai se dobrar, né? E toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E quando ele fala isso, você pode imaginar aí todos os grandes homens poderosos se ajoelhando diante de Deus. Hitler, Napoleão, Alexandre o Grande, César Nero, né? Os da atualidade, Donald Trump, etc., o Xi Jinping da China, né? Todos eles vão se ajoelhar diante de Deus e reconhecer que Jesus é o Senhor, porque dele é o poder. E essa é a maneira de orar. Quando Jesus traz isso, eu percebo esse manual do reino de Deus para nossas vidas, né? E a oração, ela envolve comunhão com Deus, de nós nos realizarmos, de estarmos com Deus. Orar não é falar com Deus. Orar é estar com Deus. Gastar um tempo precioso com Deus. O Ed René fala de construir uma catedral no tempo, né? Como se fosse assim, eu estou dirigindo, estou no trânsito, eu vou orar, eu construo um momento de oração no tempo com Deus, né? E ali eu ouço Deus falar comigo, eu falo com Deus o que eu sinto, e Deus examina o nosso coração ali, Deus examina meu coração, e aí eu mudo as minhas palavras com Ele. Quantas vezes, né? E, aliás, todas as vezes deve ser assim. A oração deve ter que começar de um jeito e terminar do outro, que estar com Deus é isso, né? E oração também é um pedido de clamor, de socorro para Deus, de que venha o Teu reino e nos traga o socorro neste momento.
né? E essa é a devocional que eu trago pra gente hoje. Não é um estudo complexo, assim, longo, mas é algo que Deus trouxe no meu coração para compartilhar da palavra de Deus. Algo que serve como uma bússola para mim hoje. E ainda assim, né? Nós vamos ter nossas falhas, nós vamos cometer os nossos erros, mas está aqui para sempre, para a gente sempre usar, né? Seja o que for, volta ali para a oração do Pai Nosso, tenta trazer para aquele momento, tenta buscar o reino de Deus ali. Senhor, venha o teu reino nesse momento de caos. O Senhor é santo, o Senhor está acima de tudo isso. Eu preciso representar o teu reino neste momento. Nesse caos, nesse tumulto, eu quero representar o teu reino. Eu quero fazer como Jesus faria. Eu quero que o Senhor interfira, me ajuda a mudar o curso, né, do caos. E a oração é isso, ela muda o curso do caos com o reino de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Senhor, por falar conosco, muito obrigado porque o Senhor é Pai, que cuida de nós, que nos ama, o Senhor é santo, que está acima de todas as coisas, e todas as vezes que nós estamos desanimados, frustrados, nós nos lembramos que nós representamos um Deus santo, separado de tudo. Senhor, muito obrigado pelo teu reino que está acessível a nós, Senhor, e todas as vezes que nós precisamos da tua ajuda, nós pedimos socorro e o teu reino, ele vem com os teus exércitos, os teus recursos, a justiça, a paz, a alegria no Espírito Santo, os frutos do Espírito, eles invadem o nosso ser naqueles momentos tensos e o teu reino, ele se mostra maior. Senhor, muito obrigado pela tua vontade, que ela é feita no céu e nós conhecemos ela hoje, que é a adoração constante. E o teu propósito para nós é sermos parecidos com Jesus. Muito obrigado, Deus, pela provisão, que nós não precisamos ficar ansiosos por coisa alguma, Senhor, que nós temos que fazer a nossa parte. Nós fazemos aquilo que é possível para nós e o Senhor cuida do impossível. Muito obrigado por nos ensinar isso ao longo do curso da história, Senhor. Pai, nos lembra, Deus, nos lembra de perdoar os nossos devedores. Nos lembra, Senhor, do teu perdão. Muito obrigado por nos perdoar, Senhor. Porque na cruz todas as nossas dívidas, nossos pecados foram perdoados. E nós somos justificados. Muito obrigado, Senhor, por nos proteger nas horas da tentação, por vir em nosso socorro, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos, Pai, de todo o mal. E, Senhor, que o Senhor seja glorificado em nossas vidas a cada manhã, ao anoitecer, durante o nosso trabalho, durante os nossos momentos com a nossa família, que nós possamos nos lembrar do teu reino, que teu é o reino, o Senhor é dono de tudo, teu é o poder, o Senhor tem poder para fazer tudo, e tua é a glória, Senhor, somente tua, e o Senhor não quer compartilhar nada isso com ninguém, e nós sabemos disso, Senhor. A glória é tua, Senhor, o mérito é todo seu, porque de fato foi o Senhor que nos deu tudo, Senhor, o que somos hoje. Nós possamos reconhecer isso, Senhor, a tua grandeza. Muito obrigado, Deus, por nos dar este guia e que a nossa oração seja em torno disso e que a nossa vida gire em torno disso, que a gente possa nos lembrar em todos os momentos de alegria ou de dificuldade, Senhor, da oração do Pai Nosso. Em nome de Jesus. Amém.